Muito bem, meus irmãos, como sabemos muito bem em nossa igreja, nós estamos caminhando no livro do profeta Isaías há mais de um ano. Já estamos completando quase 13 meses que estamos caminhando e hoje vamos chegar à nossa mensagem número 44. A mensagem 44 hoje, irmãos, vai cobrir os capítulos 46 e 47 de Isaías. E nós vamos continuar confirmando este tema que ali está projetado, que cobre, é um guarda-chuva que cobre toda a mensagem do livro de Isaías. Vamos ler, irmãos, a uma só voz. Diz assim ali o nosso tema: o Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias, que obviamente é Cristo Jesus. Bem, nós já bem sabemos que Isaías possui essas duas grandes divisões, do capítulo 1 ao 39, nós temos a primeira parte, e agora do 40 até o 66, a segunda parte. Temos ouvido também nas últimas semanas, irmãos, que dentro desta segunda parte, nós estamos em uma pequena subdivisão que vai do 40 até o 48. Qual é a temática principal que temos visto, irmãos, já há vários domingos? Deus traz uma defesa, vamos chamar assim, defesa de si mesmo. Essa defesa é motivada por algo que o povo no cativeiro iria falar, porque Isaías está 100 anos antes do cativeiro babilônico, mas ele está escrevendo para este povo que futuramente estaria cativo na Babilônia, tendo caído diante de Nabucodonosor. E diante do cativeiro babilônico, o povo se sente abandonado pelo Senhor. Lá no capítulo 40, nós vemos que o povo... Deus fala o seguinte: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Aí o povo retruca: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então o Senhor, a partir deste ponto, no capítulo 40 aí até o 48, contexto que nós estamos, está apresentando, como eu disse, a sua defesa e comprovando de que ele é confiável, de que ele cuida de fato do seu povo, porém ele não passa a mão sobre o pecado. Ele simplesmente não vai ignorar as ações de Israel, as ações particularmente de Judá, o reino do sul, que é o que está em questão aqui, e por isso eles estão no cativeiro, por causa de suas próprias ações, de suas próprias decisões, de sua própria rebeldia. E essa defesa, meus irmãos, como eu disse, vai se estender até o capítulo 48. E agora onde nós estamos, irmãos, não muda muito. Deus está defendendo-se, digamos assim, com variações do mesmo tema. Ele fala de si e aponta as alternativas, particularmente a idolatria, mostrando como ele é uma opção, sem sombra de dúvida, muito superior àquela que os falsos deuses poderiam ofertar. Então hoje, irmãos, desses dois capítulos que eu mencionei, nós vamos aprender a seguinte grande ideia com Deus, como eu disse, detalhando ainda mais este tema da sua defesa. A salvação dos escolhidos de Deus é comprovada pela destruição daquilo que os condena. A salvação dos escolhidos de Deus é comprovada pela destruição daquilo e daqueles, eu poderia completar, que os condena. Então, Deus vai usar, mais uma vez, irmãos, o recurso do contraste. O Senhor irá endereçar, particularmente nesse contexto, os falsos deuses da Babilônia. Se essa nação, esse império, era tão poderoso assim, as pessoas supunham que esse poder estava ligado aos seus deuses. E, obviamente, essa é uma suposição errada. O destino das nações, o fato da Babilônia ter subido, irmãos, até o poder do cenário mundial daquela época, não era por causa dos seus falsos deuses, mas porque o Senhor é o que é o verdadeiro e único soberano da história, ele assim havia determinado. De fato, Nabucodonosor, um pouco depois, por causa de Daniel, vai chegar a esta conclusão, de que é por causa do Senhor que ele, Nabucodonosor, havia chegado até onde estava. E é isso exatamente, irmãos, de que ele é o dono da história, que o Senhor vai mais uma vez comprovar aqui. A Babilônia seria usada por Deus, sim, para julgar o seu povo, Judá. Porém, a mesma Babilônia seria destruída pelo Senhor e seus deuses, meros ídolos fabricados, não poderiam salvá-la da destruição. Nenhum dos seus falsos poderes, eu quero reforçar essa expressão aqui para ampliar, além de apenas um ídolo falso, seus falsos poderes serviria de qualquer proteção
contra o que o Senhor eventualmente faria contra essa nação. E aí, meus irmãos, trazendo para nós, de forma semelhante, eu quero desafiar-nos esta noite a olhar o mundo e a sociedade ao nosso redor. Eles se opõem, eles condenam a tudo que nós defendemos como recebemos da parte de Deus. Eles se opõem a tudo, inclusive da exclusividade de Cristo como único Senhor e Salvador e o nosso Deus como o único Deus verdadeiro. Então, no contexto da nossa mensagem de hoje, nós vamos ver como, eventualmente, Deus fará a mesma coisa com todos os falsos poderes que o mundo e a nossa sociedade de hoje tanto admiram, tanto reverenciam. E, eventualmente, nós vamos ver aquilo que o Senhor falou na semana passada e que Paulo repete em Filipenses capítulo 2. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Passando agora para Paulo, que Cristo é o Senhor. Não adianta, meus irmãos, todo joelho se dobrará. Se vai se dobrar voluntariamente ou vai se dobrar debaixo do peso da verdade que negou durante toda a sua vida, aí depende do curso, da história, da trajetória da vida de cada pessoa. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, irmãos, para não lermos tudo. Nós vamos ler isso por o capítulo 46 e depois leremos o capítulo 47. E em cada capítulo, irmãos, nós vamos tirar apenas uma lição. Mas esta lição vai ser completada por subpontos, ok? Mas não se preocupe, você não vai precisar decorar ou apenas na sua mente, porque vai estar projetado ali, você vai ter toda a tranquilidade para anotar. Vamos lá, irmãos. Capítulo 46, primeiramente. Vamos ler com seus poucos 13 versículos e ver como Deus começa a confrontar os falsos deuses, os ídolos da Babilônia. Dá uma olhada à sua esquerda e à direita e vamos ler juntos Isaías capítulo 46. Versículo 1. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. E os fiz e os levarei, e os sustentarei, e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejam comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformar isso num deus, inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar, e ali ele fica. Daquele lugar não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disto, grave-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. Farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Como eu disse, meus irmãos, o Senhor tem revisitado pontos dentro deste tema sobre a idolatria. Isso se deve, claro, à nossa lentidão como seres humanos em atender à verdade de uma vez por todas e abandonar o erro. Então, essa estratégia do Senhor é repetir o seu argumento, detalhando e aplicando as circunstâncias diferentes na história que aquele povo estaria vivendo no cativeiro e aprofundando cada vez mais.
Então, vamos começar, meus irmãos, e o nosso primeiro ponto, apenas do capítulo 46, nos ensina o seguinte: os escolhidos de Deus são desafiados a abandonarem os falsos poderes deste mundo. Capítulo 46, do começo até o final. Os escolhidos de Deus são desafiados a abandonarem os falsos poderes deste mundo. Começando, irmãos, a fazer uma subdivisão no nosso primeiro ponto, nos versículos 1 e 2, nós aprendemos a primeira razão dada por Deus porque nós, os seus escolhidos, devemos abandonar os falsos poderes deste mundo. Letra A, porque o seu poder simplesmente é falso. Assim, o nosso texto, irmãos, começa denunciando como os deuses babilônicos não conseguiriam impedir que a Babilônia, uma vez conquistadora, agora fosse conquistada. Bel, que apenas é um outro nome para Marduk, o deus do sol, e o seu filho Nebo, que era o deus da colheita e de outras coisas ali, seriam levados também cativos, obviamente junto com todo o povo babilônico, quando a Babilônia caísse. Eles, quando reverenciados, olha que interessante, irmãos, eram levados em carros puxados por animais de carga, porque eram ídolos, porque eram estátuas pesadas. Eles são chamados aqui de um fardo pesado. Ele e os que o adoram agora se abaixariam, incapazes de impedir que fossem aprisionados. E no nosso texto, meus irmãos, é impossível não notar uma certa ironia, porque no capítulo 43, versículo 24, o Senhor disse a respeito de Judá: você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Ou seja, no contexto da verdadeira fé, do verdadeiro relacionamento com Deus de verdade, são os homens que cansam Deus. No contexto da idolatria, é o falso Deus que tem que ser carregado, que cansa os homens. É Deus fazendo esse trocadilho aqui, até de certa forma de bom humor, mostrando como o povo precisava rever as suas prioridades. Os falsos deuses eram fardos para os seus adoradores idólatras. E o povo rebelde de Judá, por outro lado, era um peso para o Senhor nosso Deus. Mas, ainda assim, veja o que o Senhor faz, meus irmãos, com a nossa segunda razão, a letra B. Porque ninguém pode cuidar de nós como o Senhor. Versos 3 e 4. Essa é a segunda razão pela qual devemos abandonar os falsos poderes que este mundo pode oferecer. E assim, nos versos 3 e 4, o Senhor deixa claro que Israel sim tem sido protegida, que Israel sim tem sido sustentada e cuidada pelo Senhor, detalhe, desde o começo da sua existência. Qualquer um, meus irmãos, inclusive na nossa leitura bíblica anual, que acompanha a história, desde Gênesis capítulo 12, quando Abraão é chamado, não é isso? Pode confirmar exatamente essa verdade. A mão do Senhor protegendo Israel dos seus inimigos externos, mas principalmente protegendo de si mesma e de todas as suas tolas decisões, está por toda a história de Israel. De fato, meus irmãos, a gente pode admitir, né, que se nós fôssemos Deus, talvez com o nosso temperamento menos perdoador, talvez com o nosso temperamento mais impaciente, nós não teríamos tolerado este povo durante tanto tempo como Deus vem tolerando, ou tolerou inclusive no Antigo Testamento, mostrando realmente, meus irmãos, que durante toda a história o Senhor esteve guardando o seu povo. Olha só isso, o Senhor continua, Ele cuidou, diz o texto, desde o nascimento e cuidará até o fim, até, diz o texto, a velhice deste povo. Aqui, meus irmãos, o Senhor está prometendo, de forma profética e poética, que Ele irá completar os seus planos para Israel. Ele esteve no nascedouro, no nascimento, e Ele vai levar o seu povo até a sua completude, até o seu final, que Deus tem planejado, até a sua velhice, a sua maturidade, se você assim quiser colocar. Aqueles que acham, meus irmãos, que Israel foi apagado, removido dos propósitos de Deus, substituído pela igreja, tem que olhar para esse texto e dizer: estou chamando Deus de mentiroso, porque Ele literalmente promete acompanhar e não abandonar Israel, diz o texto, até a sua velhice, até o final da sua história. Isso, de fato, ainda não aconteceu. Outra coisa importante nesse texto, meus irmãos, no versículo 3, é que o Senhor fala, vocês, Israel, a quem tenho sustentado. De novo, irmãos, é a figura inversa.
Enquanto na idolatria, os falsos deuses são sustentados por aqueles que o adoram, no nosso relacionamento com Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos carrega, é Ele que nos leva adiante. Ele não precisa de nós, Ele não precisa que a gente possa necessite fazer uma procissão levando pelas ruas de Boa Vista, muito pelo contrário, é Ele que nos carrega, que nos conduz durante cada detalhe, cada dia, cada ponto da nossa vida. Por causa deste cuidado, meus irmãos, dessa letra B, por toda a história daqueles que pertencem ao Senhor, o verso 5 começa desafiando o povo. E a nossa terceira razão pela qual nós devemos nos afastar de qualquer poder, falso poder que este mundo pode oferecer. Letra C, porque aquilo que é feito por mãos humanas não pode se comparar com o Criador de tudo. Verso 5 até o verso 8. Se os deuses da Babilônia eram um fardo para eles e eram inúteis em protegê-los, comparar o Senhor com eles era simplesmente algo sem sentido, algo ridículo. Falsos deuses, no nosso texto, irmãos, mesmo feito de ouro e prata, não tem como se comparar com o único Deus verdadeiro que de fato cuida da nossa existência. Mesmo que sejam caros na sua fabricação, nos seus materiais, eles são carregados nos ombros, eles são colocados em pedestais, e diz o texto, e ali ficam. São colocados em altares e ali permanecem. Se alguém os tivesse colocado há 2000 anos em um altar e selado aquele ambiente, fechado a porta com pedras e com rochas e tudo mais, lá ele estaria até o dia de hoje, porque ele não tem poder absolutamente nenhum. Mas alguém pode retrucar, irmãos, a isso que eu estou falando, o seguinte: bem, as imagens, elas são meras representações dos seres divinos que nós adoramos. Mas isso nada muda, meus irmãos. Olha o verso 7. O verso 7 os expõe como inúteis. O texto diz, embora alguém os invoque. Tá certo, esquece a estátua. Embora alguém os invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Aí eu lembrei, meus irmãos, e eu vou mencionar esse fato 2 vezes hoje aqui, de Elias no Monte Carmelo. O que acontece lá no Monte Carmelo? O povo de Israel estava completamente abandonando o Senhor, com poucas exceções. E Elias convoca, digamos assim, um showdown, convoca um confronto final entre ele e, literalmente, centenas e centenas de profetas de Baal e Astarote. Lembra do texto? E aí ele propõe um teste. Vocês fazem um altar para vocês, eu faço o meu. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E aí, os profetas de Baal, não sei se perderam no cara coroa, se foi no pedra, tesoura, papel, eles vão primeiro. E eles ficam, meus irmãos, durante um tempão, chegam a se cortar. E Baal não responde. Não vem fogo, não vem nada, absolutamente nada acontece. Mas você sabe muito bem quanto eu, que quando Elias ora, fogo desce do céu, consome o sacrifício, a madeira, as pedras do altar e a água que tinha sido colocada em cima de tudo isso e ao redor. Fica só um lugar seco e chamuscado no chão. E o povo começa a gritar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aliás, esse é o nome de Elias. Né? Meu Deus, o Senhor é meu Deus. Fato, meus irmãos, é de que não importa se estamos falando da imagem em si ou de uma suposta divindade representada por trás daquilo. Não serve de nada, não faz nada. Se alguém invoca, ele não responde, é incapaz de salvá-los dos seus problemas. E tal inutilidade, termina o verso 8, é o que eles precisavam gravar em suas mentes, para que parassem de confiar em deuses inúteis. Mas também precisavam, meus irmãos, lembrar do currículo de Deus, mais uma vez, para que pudessem confiar de uma vez por todas, que aquilo que Deus promete, Ele de fato irá realizar. E aqui, meus irmãos, nesse contexto, Deus está falando com o seu próprio povo, porque a idolatria, que nada serviria para os babilônios, era uma das razões, não a principal, mas uma das razões, porque eles estariam no cativeiro. Aliás, como eu disse hoje de manhã, o cativeiro babilônico curou de uma vez por todas o povo de Israel deste pecado tão grave de confiar em falsos deuses. Então, meus irmãos, eles finalmente, no resto do texto, precisavam confiar que o Senhor estava no controle
e que o que ele havia feito no passado, lembra do currículo de Deus que tantas vezes eu falei, era suficiente para eles crerem no Senhor no futuro também. Essa é a nossa letra D, versos 9 a 13. Podemos, irmãos, e devemos confiar unicamente no Senhor e não nos falsos poderes, porque a salvação prometida e executada pelo Senhor é confirmada em tudo aquilo que Ele já fez por nós. Você sumiu ali? Agora lá. A letra D não tem? Eu peço desculpa aos irmãos, mas se você puder colocar aí, meu filho. Pouco longo. Porque a salvação prometida e executada pelo Senhor é confirmada em tudo aquilo que Ele já fez por nós, versículos 9 até o versículo 13. Porque a salvação prometida e executada pelo Senhor é confirmada em tudo aquilo que Ele já fez por nós. Bem, como o Senhor, irmão, já havia feito em outros capítulos, lembra, ele vem repetindo temas, o Senhor incentiva o seu povo a que lembre da sua história e de como ela seria completamente diferente, como ela seria completamente outra, sem que o Senhor estivesse nela. Para começo, irmãos, Israel nem sequer existiria. Tem gente pedindo para eu repetir para poder anotar, né? Não tem problema. Letra D. Porque a salvação prometida e executada pelo Senhor é confirmada em tudo aquilo que Ele já fez por nós. Pegou agora? Ótimo. Versículo 9 versículo 13. Israel nem existiria, meus irmãos. Israel não é um povo que simplesmente tenha surgido do nada. Ele não é um povo que surgiu, digamos assim, naturalmente, da migração de outros povos. Nós conhecemos, acabamos de mencionar, Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia. E a partir deste homem, ele começa a nação dos seus descendentes, vai para o Egito e tudo mais que nós já conhecemos. Deus constrói, Deus está ali, irmãos, desde o nascimento do seu povo, desde o começo dele. Aí ele começa a participar de cada momento. E além disso, meus irmãos, ainda que o povo tivesse começado, se Deus não tivesse participado disso, ele não teria chegado aqui, sem os inúmeros livramentos contra povos mais numerosos e poderosos. Podemos lembrar, por exemplo, do confronto de Gideão, aonde Deus diz para Gideão para ele eliminar parte dos que iam contra o inimigo. E quantos vão apenas, meus irmãos? Acompanhando Gideão? 300. Só 300. Contra milhares. Quantas e quantos episódios, quantas e quantas vezes Deus trouxe livramento ao seu povo. Deus trouxe livramento para poder provar de que Ele estava cuidando de fato de Israel. Porém, meus irmãos, nós podemos lembrar também de algo muito mais próximo. O povo não foi para o cativeiro assírio por intervenção do Senhor. Algumas semanas atrás, nós vimos os capítulos 36 e 37 de Isaías. Lá, nós vimos Deus livrando o povo de Senaqueribe. Veio da Síria, conquistando absolutamente tudo. O mapa das conquistas da Síria, meus irmãos, iam da região da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, até o Egito, menos uma pequena mancha no meio do caminho, chamada Judá. Como um paizinho, meus irmãos, daquele tamanho, poderia resistir ao maior império da época, por causa dos feitos do Senhor. Servos do Senhor do passado, e mesmo hoje nós, irmãos, não podemos e não devemos nos iludir. Todas essas realizações que Deus faz nas nossas vidas é para a sua própria glória. Ele deixa claro isso no verso 10. Meu propósito permanecerá. Farei tudo o que me agrada. O Senhor, meus irmãos, cuida de nós porque nos ama, sim. Porém, o foco, o centro é a glória dele. É a sua vontade sendo realizada. Aliás, uma das coisas que infelizmente tem sido passada para o chamado evangelicalismo de hoje é uma colocação do homem no centro da história. Certo autor, que gosto até de alguns livros deles, lamentavelmente escreveu o seguinte: Deus, ao olhar a eternidade e não ver você, sentiu-se tão triste, porque ele não poderia suportar a eternidade sem Samara, você. Sem Adson, você. E o livro está lá, e vende. E o nosso ego chega a descer até lágrima. A vida não funciona assim, meus irmãos. Nossa existência, a história da humanidade, a história de Israel,
é para que o propósito do Senhor permaneça de pé. E Ele faça tudo o que lhe agrada. Nos ama, mas Ele faz para a sua glória. E é exatamente esse cuidado e libertação, irmãos, que fecham o nosso capítulo. Apesar desse povo ser um povo obstinado, verso 12, o Senhor iria trazer a salvação a eles. Mais do que isso, o Senhor iria trazer a sua retidão, algo que aponta, meus irmãos, para algo maior do que apenas a libertação do cativeiro físico na Babilônia. Aqui, como várias vezes, Isaías está apontando para a libertação final, onde seu povo seria finalmente restaurado para servir ao Senhor. Nunca mais se desviaria e seria o povo de fato do reino que vai se instalar através do Senhor Jesus, o Messias. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, os escolhidos de Deus, no passado, nós do presente, somos desafiados a abandonar os falsos poderes deste mundo e aquilo que eles oferecem, aquilo que eles prometem, aquilo que eles podem trazer, por todas essas razões que estão ali. Bem, nosso texto continua, irmãos. Seguindo adiante, como eu falei, nós vamos também incluir o capítulo 47. E agora ele trará, meus irmãos, no capítulo 47, um detalhamento das promessas de Deus quanto ao que ele vai fazer com um grande império babilônico, que naqueles dias, em que o povo leria as palavras de Isaías, estava tendo o povo de Deus cativo e que tanto medo lhes causava. O Senhor deseja assegurar ao seu povo que é Ele que está no controle e não o império humano. E que Ele, o Senhor, irá determinar a queda daqueles que hoje causam tanto temor ao seu povo. Ele está no controle de toda a história. Vamos lá, meus irmãos, peço a sua ajuda novamente. Capítulo 47, são apenas 15 versículos. Vamos ler a uma só voz. Vamos lá? Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma, somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Essas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma, somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com o resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como o restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la.
Nosso segundo capítulo, irmãos, traz o nosso segundo ponto dessa noite e os seus subpontos. Em segundo lugar, os falsos poderes são expostos diante do único Deus verdadeiro. Os falsos poderes são expostos diante do único Deus verdadeiro. A descrição de Isaías, irmãos, quanto à queda da Babilônia, tem por trás este princípio do nosso segundo ponto. Ela, a Babilônia, e todos os demais falsos poderes humanos, nada são diante do Senhor. Quer sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todos se rendem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quer sejam religiões, filosofias, ideologias ou sabedoria humana, todas são nada diante da palavra do Senhor, a qual permanece para sempre. O que estamos tratando aqui, meus irmãos, é quando se trata do Senhor, da sua palavra, das coisas do reino de Deus, nós estamos em outra categoria. Melhor dizendo, nós estamos falando de outra categoria. Nós estamos tratando, meus irmãos, daquilo que se chama de au concurso, ou seja, algo sem concurso, sem comparação. Não há como colocar Deus na mesma categoria de absolutamente nada dessas coisas que nós mencionamos aqui. Assim, Isaías descreve para nós, para ilustrar isso, a queda da Babilônia, algo que aconteceu em 539 diante do Império Persa. E detalhe, meus irmãos, ele está em 700 a.C., ou seja, mais de 150 anos com antecedência ele está anunciando, prevendo a queda do Império Babilônio. Aqueles que tornaram o povo de Judá em cativos, agora se tornariam eles mesmos cativos dos persas. Com este exemplo, meus irmãos, os falsos poderes são expostos diante do único Deus verdadeiro. Como? Letra A. Porque sua pequenez será exposta diante do Senhor, o único Salvador. Versos 1 ao 4. Os deuses da Babilônia, mencionados no capítulo anterior, Bel, Marduk, Nebo, etc., seriam impotentes e incapazes de evitar que ela caísse, que ela fosse conquistada. Ela iria se sentar no pó, diz o texto, que é um significado, um sinal de humilhação, de desânimo, e, além disso, seus adjetivos positivos, como uma virgem mimosa e delicada, provavelmente, meus irmãos, aqui é uma referência à beleza da Babilônia, inclusive os seus famosos jardins que ficaram para a história. Assim, então, esses adjetivos positivos, como uma virgem mimosa e delicada, terminariam, diz o verso 1. Seus muros foram derrubados e a cidade foi violada por invasores. A ideia aqui por trás de usar a expressão de virgindade. Os adjetivos e características agora são diferentes. Ela se torna não mais uma menina protegida e cheia de mimos. Agora ela é uma mera escrava, uma serva. É alguém que está trabalhando duro. Ela faz farinha, ela atravessa os rios expondo as suas pernas. Ela está preocupada não com a sua modéstia, mas agora com a sobrevivência. Verso 2, ela está fugindo de um inimigo que ela não pode mais conter. Alguns enxergam, meus irmãos, inclusive no verso 3, algo que infelizmente acontecia quando os povos conquistavam outros no mundo antigo. Mulheres sendo violadas, sendo abusadas por aqueles que os invadiam. Gostaria de dizer que era só no mundo antigo, mas infelizmente aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Mas em comparação, olha o verso 4. Aqui nós temos, meus irmãos, apontando o alívio dos judeus que a Babilônia havia agora aprisionado por tantas décadas. Eles estavam sendo libertos e seus captores estavam sendo julgados por causa do Senhor. O instrumento era a Pérsia, mas a mão por trás do instrumento era o Senhor. Eles eram pequenos e nada podiam fazer diante do poder do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E tudo aquilo de mal que eles fizeram, irmãos, não ficaria sem recompensa. O que é a nossa letra B, versos de 5 a 11. Porque a maldade dos falsos poderes lhes será cobrada. A maldade dos falsos poderes lhes será cobrada. O verso 5 mostra como aqueles que haviam sido usados para castigar o povo de Judá, agora seriam castigados por causa das suas próprias ações. Seu status, a sua posição, lhes seriam removidos. O Senhor, sim, havia se irado com o seu povo por causa da rebeldia de Judá, o seu povo, e por terem rejeitado os avisos dos profetas do Senhor. Isso não é dúvida. Mas, meus irmãos, isso não muda a realidade de que os babilônios amaram
e amavam fazer o mal. Eles se recusaram, diz o verso 6, a serem misericordiosos, inclusive com os idosos, para ilustrar provavelmente um dos grupos mais vulneráveis diante de um ataque de um inimigo, um ataque estrangeiro. Porque, irmãos, a conquista de um povo sobre outro é algo presente em toda a história da humanidade. É praticamente impossível você encontrar um povo hoje que seja o primeiro povo daquela localidade. Mesmo a terra dada a Israel, nós bem sabemos, eles conquistaram, removendo, retirando os cananitas, derrotando povo após povo que ali existia. Porém, a maldade exibida, meus irmãos, por muitos povos, quando estão conquistando, incluindo os babilônios e antes deles, os assírios, aí é algo diferente. É isso que o Senhor está cobrando deles. Como eles amavam a maldade. Para os irmãos terem uma ideia, já mencionei isso aqui em outras mensagens, os assírios tinham o costume de capturar parte dos homens, especialmente dos soldados guerreiros da nação ou cidade que eles conquistavam, e empalá-los. Isso é o quê? Eles colocavam uma fileira de estacas na frente da cidade e cravavam as pessoas de baixo para cima, vivas, nessas estacas. Outros simplesmente matavam através de espancamento. Os próprios babilônios, irmãos, quando conquistaram Jerusalém, mataram os filhos do rei na sua frente e furaram seus olhos. Nenhuma dessas ações nós víamos quando um povo era misericordioso com aquele a quem eles conquistaram. Por isso tudo é que o Senhor disse no verso 3, eu me vingarei, não pouparei ninguém. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele matou, provavelmente violou, pilhou, roubou, assassinou, fez tudo o possível naquele povo que absolutamente não tinha como se defender. E Deus diz, eu me vingarei, não pouparei ninguém. Eles seriam tratados como trataram o povo de Deus, e provavelmente outros povos também. Porém, meus irmãos, apesar disso tudo, apesar dessas palavras duras do Senhor, este era um povo que não dobrava a sua cerviz. Era um povo cheio de orgulho. Era um povo cheio de si. O verso 7 mostra como eles se achavam invencíveis. Eles chegam a contar de maneira arrogante, nunca ficaremos sem nossos filhos, nunca experimentaremos a viuvez, completa o verso 8. O que significa, meus irmãos? Inclusive, antes, o Senhor responde no verso 9, apontando que exatamente a perda de filhos de viuvez aguardaria a Babilônia em um instante, num só dia. Aqui ele está se referindo, irmãos, é claro, à perda dos guerreiros. Isso é normal. Infelizmente, quando acontece uma guerra, com raríssimas exceções, e até hoje a gente pode criar uma proporção, 95, 90 e tantos % dos que vão para a guerra são os homens. Após o final das grandes guerras, a diferença demográfica entre homens e mulheres era alarmante, porque grande parte dos filhos e pais morreram no campo de batalha. E Deus está anunciando, sim, vocês vão ficar sem seus filhos, vocês vão ficar viúvas, porque sou eu que farei isso. Justificando as suas ações, o Senhor, no verso 10, aponta como a Babilônia, olha só, confiou em sua impiedade. Não é interessante essa expressão, irmãos? Eu sou mal, e gosto do mal, e confio no mal. É isso que o texto está dizendo. Ele confiava nos atos de maldade que eles perpetuavam, como sendo talvez aquilo que trazia temor e tremor diante das nações. Aquilo que assegurava o seu domínio em todo lugar que eles conquistavam. Eles confiavam na impiedade. E eles acharam também, meus irmãos, que ninguém estava vendo isso, ou seja, que ninguém iria cobrar prestação de contas deles, que ia passar batido. A Babilônia se achava, irmãos, sábia demais para o seu próprio bem. E não é exatamente, irmãos, o pensamento de Nabucodonosor antes dele ser quebrado pelo Senhor? Lembra lá que a gente viu em Daniel, na nossa aula de EBD? Nabucodonosor, um belo dia, ainda que já tivesse sido avisado de que isso iria acontecer, ele chega no seu terraço, no seu lugar, no palácio, e olha
e diz: eis a Babilônia que eu construí, que eu edifiquei. Lembra o que aconteceu com ele? No mesmo instante, diz o texto, a palavra ainda estava em seus lábios. Ele foi reduzido a viver com os animais. E assim viveu por um bom tempo, diz o texto, até que ele olhou para o céu e deu glória ao Deus eterno. Esse perfil, meus irmãos, de Nabucodonosor reflete-se em toda a Babilônia. Essa era a índole desse povo. Um povo cruel, um povo que amava a impiedade, um povo cheio de si. E aí o Senhor continua no verso 11, encerrando o nosso ponto B, prenunciando o resto da ruína da Babilônia. O mal viria sobre ela e ela não poderia usar o seu poder financeiro para conseguir o resgate. Viria sobre ela e ela não conseguiria antever e se preparar para o que estava acontecendo. Era uma sentença determinada. Esse estado, meus irmãos, de autoilusão, apesar do que Deus fala de que ela era tudo isso, é uma característica do efeito dos falsos poderes, do pecado na vida das pessoas. Elas se sentem invencíveis. Porque alguém continua, apesar da perspectiva de ser pego pelas autoridades, no caminho da corrupção, ou do roubo, ou de qualquer coisa. Ele se sente invencível. Nada me pegará, nada me alcançará, ninguém vai descobrir. Essa é uma característica de emburrecimento que o pecado traz nos seus falsos poderes. Essas pessoas terminam, meus irmãos, realmente convencidas, como a Babilônia, de que nada lhes acontecerá e de que tudo está certo. E tal segurança faz parte da ilusão. Perpetua-se o pecado na vida de alguém, porque ele acredita que jamais será pego, que jamais será confrontado. Aí nosso texto vai para a sua conclusão nos versos 12 a 15, e nos traz a nossa letra C, a nossa terceira razão do ponto número 2. Porque o engano dos falsos poderes só enganará os que lhe pertencem. O engano dos falsos poderes só enganará aqueles que pertencem a ele. No verso 12, irmãos, então, o Senhor começa a exortar e ele assume um tom irônico. Ironia, pastor? Deus é irônico? Deus é sarcástico? É. Quando assim ele deseja, ele aqui está zombando, meus irmãos, dos sábios e dos inderrotáveis babilônios. O Senhor lhes, digamos, aconselha a continuarem com suas, abre aspas, palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias. E pior, esse era o costume que eles tinham desde sempre. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Continuem na sua ilusão. Continuem enganando-se a si mesmo. Vamos ver onde isso vai chegar. O texto diz, meus irmãos, que eles estavam se afadigando nisso desde a sua infância. E Deus continua na sua ironia dizendo, talvez com esses recursos, desses falsos poderes, como nós temos chamado, talvez você consiga, talvez você provoque pavor. O nosso Deus, irmãos, com ironia, com sarcasmo aqui, sugere, diz o texto, que os astrólogos, os fitadores das estrelas, os observadores das estrelas, os salvassem. Verso 13. Essa, meus irmãos, era uma característica muito presente no Oriente Próximo, que compreende ali o que chamamos hoje de Irã e Iraque, não é isso? Eles tanto se dedicavam à astronomia, que é uma ciência verdadeira, real, e tudo bem, como à astrologia, que obviamente é balela. Eles estudavam o movimento dos astros e a influência que isso tinha, e eram, inclusive, para a época, extremamente avançados. É dessa região que vêm os magos, não eram 3, porque o texto não diz isso, os magos que vêm visitar a Jesus em Belém, porque eles estavam estudando as estrelas e viram essa estrela diferente, essa estrela mais brilhosa. Mas tinha a astrologia, que diz o texto, irmãos, eles consultavam mês a mês, nada novo. Você já conheceu aquele pessoal que não sai de casa sem dar uma olhada no seu horóscopo? Ou aquela pessoa que, essa semana eu vi assim, alguém estava assistindo o vídeo, alguém botou no comentário, isso é tão libriano. Que história é essa? As pessoas de fato acreditam nessas coisas. E no dia que você nasceu, a posição de Marte, ou sei lá do que, ou da constelação, de fato influenciava. Então o Senhor, de maneira zombeteira, diz, pede que eles possam lhe salvar. Pede que eles possam restaurar vocês. Peçam que eles possam proteger vocês. Desculpe, irmãos. E isso, meus irmãos, lembra novamente o que eu acabei de mencionar com o nosso amigo Elias. Deixa eu ler para vocês, irmãos, agora sim. Está lá em 1 Reis 18, 27. Olha o que Elias faz.
Depois de que os profetas de Baal estavam lá se acabando e se cortando, não é isso? Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias diz o seguinte, irmãos: gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. É óbvio, meus irmãos, que Elias está zombando, porque os falsos poderes só fazem ameaças vazias. O único Deus verdadeiro, de maneira nenhuma. As ameaças e as promessas que ele faz, de fato, se cumprem. Quando as pessoas confiam, meus irmãos, em falsos deuses e falsos poderes, elas são enganadas, só elas, porque é isso que eles estão buscando. O trabalho deles, continuando o texto para terminarmos, era inútil. O texto chama, meus irmãos, de restolho. O que é restolho? São os talos secos de grãos que queimam rapidamente. Então, quando você debulha alguma coisa e sobra aquele resto, por exemplo, da casca do arroz, né? Você pega o grão para cozinhar e fica aquela casca. Ela até é muito boa, útil para colocar na planta, etc. Mas se você colocar fogo, ela se consome rapidamente. Não tem persistência, é palha. Queimam rapidamente. Então, esses líderes religiosos não conseguiriam salvar nem a si próprios, muito menos a Babilônia. No entanto, apesar da confiança deles ser algo ridículo, como o senhor está destacando de forma irônica e com sarcasmo, eles persistem no seu erro. O verso 15, para encerrar mesmo o nosso texto, ele está dizendo exatamente que eles estão além de qualquer possibilidade de salvação, porque a confiança deles está em toda essa ilusão que eles seguem desde tempos remotos, desde a sua infância, desde quando a Babilônia era apenas uma criança em formação. Eles insistem no erro. Nosso texto exatamente termina dizendo isso. Cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la, ou seja, salvar a Babilônia. Confirmando essa nossa última afirmação, porque a salvação prometida... desculpe, irmãos. Mudei aqui a página. Porque o engano dos falsos poderes só enganará aqueles que confiam, que pertencem a eles. Esse é o nosso texto. O que isso, meus irmãos, tem a ver com a nossa vida hoje, em agosto do século 21, ano 2024? Nós vimos primeiro, irmãos, a questão da confiança nos falsos poderes. Como, meus irmãos, os escolhidos de Deus são desafiados a abandonar os falsos poderes deste mundo. E em falsos poderes, meus irmãos, nós estamos compreendendo tudo aquilo que este mundo oferece. Há 3 meios pelo qual as ofertas são chegadas até nós. Pelo mundo, pela carne e pelo diabo. 2 forças externas e uma força que, infelizmente, é o nosso dormindo com o inimigo. Está dentro de nós. O mundo, a sociedade, o inimigo de nossas almas, mas nós temos, infelizmente, a nossa natureza pecaminosa também. Esses são os falsos poderes e as suas ideias que nos oferecem. Então, eu queria propor, meus irmãos, que o nosso primeiro desafio é abandonarmos quaisquer ofertas que esses falsos poderes dos nossos dias possam nos trazer. Satanás não é, irmãos, criativo em suas tentações de ofertas. Porém, ele é sim criativo em como ele as adapta, como ele as modifica diante daquilo que ele conhece e observa em cada um de nós. Deixa eu deixar claro, Satanás não é onisciente. E ele não lê os seus pensamentos. Não existe nada nas escrituras que mostre isso. Quando alguém afirma isso, lê um livro de Neuza Etioca ou algum outro desses aí que imaginam coisas, colocam no livro e o pessoal toma como doutrina. Nada nas escrituras nos aponta para isso. Mas Satanás tem a capacidade de olhar nossa vida, através, obviamente, da sua rede demoníaca, que sabe exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Naquilo que você é forte, ele jamais perderá o seu tempo. Mas ele investirá, meus irmãos, tudo o que ele puder, com tentações, com ofertas, nas áreas onde são as nossas, ou a sua e a minha, nossas piores fraquezas. Portanto, diante disso, irmãos, e aí está a letra A do primeiro ponto, precisamos rejeitar tais ofertas, entendendo que o seu poder é falso. Nada de fato trazem para a nossa vida. Não agregam, não realizam, não conquistam nada. Apenas a morte, apenas a derrota, apenas a tristeza. Quantas vezes, meus irmãos, depois que atentamos ou atendemos
a oferta do pecado, nosso coração pesa. O Espírito Santo faz o seu trabalho de convencimento e a gente se pergunta, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui perder a cabeça? Por que eu fui através deste caminho? Por que eu fui falar desta maneira? Por que eu fui aceitar essa proposta? E assim por diante. Seguimos o caminho, meus irmãos, oferecido de destruição e temos que entender que esse caminho, esse poder é falso. Letra B, precisamos rejeitar tais ofertas porque a oferta do cuidado e do amor do Senhor por nós é imensamente maior, é imensamente superior. De fato, meus irmãos, quando nós trocamos em qualquer área da nossa vida o que os falsos poderes oferecem, o que o mundo, a carne, o diabo oferece, em troca daquilo que o Senhor oferece, nós estamos trocando a comida podre e de má qualidade, mesmo se antes de estar apodrecida, por um banquete que o Senhor tem nos dado. Para ilustrar, meus irmãos, de maneira mais prática, faça uma comparação entre o adultério e o casamento. Como se destrói vidas e como se pode construir uma vida de felicidade, de paz, de realização. Podemos comparar, meus irmãos, também com a mentira, com a falsidade, ou a desonestidade. Como isso destrói a reputação de alguém. Por outro lado, Provérbios fala vez após vez do valor do bom nome e como isso nos guarda. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, meus irmãos, como a palavra de Deus nos mostra o banquete e os falsos poderes, a podridão. Letra C. Precisamos rejeitar tais ofertas porque são meramente humanas, ou pior, diabólicas. E de forma alguma pode se comparar com o poder do Senhor, que esse sim está ao nosso dispor. Deus tem mostrado, como disse meus irmãos, o banquete, algo melhor para nós, superior, divino, enquanto temos atentado para coisas que são passageiras, humanas, transitórias. Para terminar esse primeiro ponto, em termos de aplicação, irmãos, letra D, precisamos rejeitar as ofertas porque temos o testemunho em nossas próprias vidas daquilo que o Senhor já fez. Pensamos, meus irmãos, quando lembramos do Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não ocultaremos aos nossos filhos. É verdade. Mas veja bem, irmãos, antes de lembrar a próxima geração, eu tenho que lembrar a mim mesmo. Eu preciso pregar para mim, a começar o Evangelho, mas também os feitos do Senhor na nossa vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos ansiosos, preocupados demais, agitados. E o Senhor nos chama, senta aqui. Deixa eu contar para você o que eu fiz da última vez que você passou por aquilo que você está passando. Deixa eu lhe contar o que eu fiz, para ver se você entende que eu continuo podendo fazer. Uma irmã de outro país que eu conheço há muito tempo, ela não está mais conosco, ela teve que lidar durante a sua história com 3 cânceres. E o testemunho dela, meus irmãos, essa é aquela visita que você não sabe o que você fala. Mas o testemunho dela, meus irmãos, era sempre no sentido: Deus não mudou. O Deus que me deu força para passar por um tratamento todo da primeira vez e me curou, toda a segunda vez me curou, é o mesmo Deus hoje. E detalhe, ela não morreu desta doença. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos olhar para a nossa vida com o Senhor. Isso é um detalhe interessante. Se você tem vida com o Senhor. Não é vida de domingo, não é culto. Isso é o básico. É amanhã, é o devocional, é a oração. É pegar a nossa agenda e dizer: Senhor, estou enrolado, preciso de socorro. É incluir o Senhor na nossa história, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa agenda, no nosso dia a dia. Então, se eu tenho vida com Deus, se eu tenho história, se eu tenho caminhada, eu preciso olhar meus irmãos para trás e dizer: Deus envelheceu, Deus se aposentou, Deus descarregou a bateria? Você está perguntando, se a resposta é não, está ruim a coisa. Não, não e não. Portanto, o Deus que fez e fez testemunho da nossa vida é o Deus que continua fazendo. Precisamos lembrar isso, irmãos, e rejeitar quaisquer ofertas que venham nos ser trazidas.
Aplicando o nosso segundo ponto, irmãos, os falsos poderes são expostos diante do único Deus verdadeiro. Nosso segundo desafio é de percebermos como tudo que este mundo, a carne e o diabo, isto é, as trevas, oferecem, são simplesmente envergonhados quando expostos ou comparados com a luz. Meus irmãos, vida, paz, prosperidade, santidade, justiça, em comparação com prazeres provisórios, temporários, tristeza, ansiedade, depressão. Irmãos, a distância entre o reino da luz e das trevas é tão absurda que eu não sei você, eu me surpreendo quantas vezes eu dou uma passeada no vizinho. Quantas vezes eu dou uma rodada desse lado de cá. Quantas vezes, meus irmãos, emprestamos a nossa vida àquilo que não nos pertence, aquilo que não é nosso. Aquilo que pertence, irmãos, às trevas, à carne, ao mundo, a Satanás. As ofertas, meus irmãos, então, das trevas, elas muitas vezes nos atraem e se tornam grandiosas, sabe por quê? Porque nós diminuímos o nosso Deus e o que Ele oferece. E supervalorizamos. O casamento está sem graça, a vida está rotineira, é mais do mesmo, em todas as áreas. Aqui tem novidade, aqui tem coisa nova, aqui tem coisa jovem, aqui tem coisa emocionante. Mas na verdade, meus irmãos, é como se fosse uma trufa, por fora chocolate, por dentro cianeto, veneno. Em todas as circunstâncias que nós possamos apontar na vida, meus irmãos, a comparação é absurdamente extrema entre o reino da luz e o reino das trevas. Porém, ainda assim, quando diminuímos o valor daquilo que Deus nos dá, caímos no erro de achar que o que é oferecido em contraponto pelos outros é melhor. Porém, quando reconhecemos, irmãos, quão grande é o nosso Deus, absolutamente tudo empalidece diante dele. É isso que me surpreende muitas vezes, meus irmãos, quando eu leio a situação entre Maria e Marta na casa deles e Jesus lá. Marta estava tão conturbada na sua mente, talvez bem intencionada, que ela conseguia não entender que melhor era sentar-se ao pé de Jesus e ouvi-lo, do que ia viver tentando resolver as coisas por si mesma. Letra B. Além disso, meus irmãos, podemos confiar que apesar do Senhor jamais tomar o mal por inocente e jamais deixá-lo de ser julgado, nós podemos até não enxergar ou não ver isso, mas isso irá acontecer. A história, meus irmãos, segue o modelo tradicional, isto é, o bem vence no fim. Não era assim que nós tínhamos os programas antigamente? Recentemente, meus irmãos, antigamente só fazia-se filme de herói. Agora faz-se filme de vilão. E a gente fica torcendo pela Arlequina, fica torcendo pelo Coringa, fica torcendo pelo vilão. Os poderes estão sendo invertidos, as razões estão sendo invertidas. Isso não é crise, é projeto, para que nós possamos esquecer que Deus é um Deus tradicional. No final, o bem vence. No final, o Senhor vence. Mas apesar, meus irmãos, dessa ser uma verdade absoluta, letra C, infelizmente, ao nosso redor, há muitos que ainda optam e seguem o engano dos falsos poderes deste mundo. Na verdade, eles são, infelizmente, a maioria. Quando aconteceu o primeiro evento escatológico que nós esperamos, vimos hoje de manhã de novo na EBD, o arrebatamento, sim, milhões desaparecerão. Mas a maior parte da humanidade ficará aqui, porque tem optado pelos falsos poderes. Tem optado, meus irmãos, viver nessa matrix de ilusão do pecado. E, meu irmão, somente o poder do Evangelho, que removeu a mim e a você dessa ilusão, pode removê-los também. A atração pelas trevas, pelo mal, ela não é algo verbalizado. Dificilmente a maior parte da nossa geração falará como a Babilônia falou, que tem confiança na impiedade, mas as suas ações dizem exatamente isso. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, Deus com letra minúscula, é claro, Satanás lhes cegou o entendimento. Mas, meus irmãos, a venda está colocada
mas o Espírito Santo pega com a sua patinha aí, ele não é a pomba, com a sua patinha aí, levanta a venda, para que resplandeça a glória do Evangelho na cruz de Cristo. Assim, meus irmãos, não importa aquilo que o Senhor tem sido rejeitado por este mundo, o Evangelho prevalecerá. O mal, sim, prestará contas. E nós só temos que continuar lembrando da ilusão que é atentar aos falsos poderes e às suas ofertas, às suas sugestões que tem dado na nossa vida. Durante a sua semana, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, que Deus a cada um de nós possa orientar e desafiar se nós temos de fato confiado dessa maneira no Senhor. Quando as bifurcações, às vezes são mais do que bifurcações, são quatro e quintes, sei lá, as ofertas chegarem, nós possamos perceber que só o Senhor é Deus. E só aquilo que Ele nos oferece, meus irmãos, nos traz paz, justiça, alegria, contentamento, prosperidade, felicidade e tudo mais que Ele tem planejado para a nossa vida. Que assim Ele nos abençoe. Amém. Deus querido, muito obrigado por Tu tomares um exemplo tão grande do passado, o império inteiro, para mostrar que nem um aspecto do mal deixará de ser julgado. E também para alertar o Teu povo, para que rejeite os falsos poderes que têm sido oferecidos a cada dia a nós. Que os prazeres e as ofertas do pecado, das trevas, sejam, pelo poder do Teu Espírito em nós, rejeitado a cada dia. E a pessoa de Cristo formada, forjada em nós. Nos coloque, ó Deus, a cada dia dentro do que o Teu reino representa. E possamos continuar acumulando os testemunhos da intervenção, da interação, da participação do Senhor no nosso dia a dia, na nossa segunda-feira, modificando nossa história, modificando as nossas ações, as nossas atitudes e nos fazendo a cada dia, pela Tua graça, mais semelhantes ao Teu Filho. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.